E eu quero agradecer a loja Bafu, Vitor Freitas, meu irmãozinho, beijo, obrigado por mais essas duas peças aí de blusão que você manda para mim sempre, tá? Valeu mesmo, minha parceria aqui do meu canal. Loja Bafu fica no centro da Taquara, tá bom? Loja Bafu, estado do Rio Grande, é o próximo BRT ali. Se eu colocar Loja Bafu no Google, chega lá direitinho. Vou colocar o endereço aqui, Loja Bafu e o WhatsApp. O Vitor envia para todo o Brasil, tem tudo lá, tá bom? Centro da Taquara, eu aconselho e indico a ele. Você quer ser parceiro do nosso canal, divulgar o seu conteúdo, sua loja, seu trabalho, é só entrar em contato com o WhatsApp. Eu vou estar sempre divulgando aqui no PG Online, nos podcasts, também falando da sua loja ou do seu trabalho. Um beijo, tchau, gente. Hoje, 22/10/2023, tá bom? Esse programa está estreando nessa segunda-feira aqui no meu canal do YouTube, né? Programa PG Online, tá? PG Online, às 7h30 da noite. Participe, tá bom? Cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que fazer o seu pedaço. E não deixar a galera destruir o candomblé. Não saia desse vídeo. Então eu convido a você hoje a participar do PG Online, né? E costumes, né? Que são os pilares do nosso candomblé e que estão querendo destruir em rede social, das tradições, das hierarquias, sem nunca ter passado por elas e falam que passaram, desmerecendo as casas antigas, as riás antigas, as riá-orixás antigas, os babá-orixás antigos. Então, força orixá, o orixá ele foi conivente com isso e estão usando o candomblé de uma forma totalmente covarde. Ele pode botar uma cadeira no meio do quintal e passar a máquina de raspar cabeça, fazer uma cruzinha com a gilete e ali cortou um pombo da Angola, tá pronto. Com os digitais influencers candomblecistas mal agradecidos, as pessoas não precisam mais ter cabrito para iniciar santo. Aí desqualificam, né? Aí desqualificam Açaí, Nassau, Engenho Velho, Cantoá, Opó, Fonjá, Tombajussara, Bate-Folha, Motuiçá, Muxicongo. Agora é o burro atrás da carroça agora. É o poste mijando no cachorro e a orelha ultrapassando a cabeça. Pra que tá no candomblé? Sai do candomblé. Cospe no prato que come e come no prato que comeu. A pessoa tá cuspindo no prato que come e vive comendo no prato que cuspiu. Oi, meus amigos, seu amigo Pegiganda, eu sou de Becém. Não saia desse vídeo. Hoje o PG Online aqui, o grande motivo para eu estar fazendo hoje um pouco diferente e falando de alguns assuntos eu acho que é do interesse de todo o povo, de todo um povo que é de candomblé, que cultura as tradições, hierarquias, os ritos, os mandamentos, as doutrinas. E para a gente que é de axé, a rede social ela tem que funcionar como uma ferramenta de divulgação e de manutenção, né, que seja até de manutenção em algumas coisas que podem ser aplicadas dentro do axé, dentro das casas, mas nunca perdendo as tradições, as hierarquias, né, e costumes, né, que são os pilares do nosso candomblé e que estão querendo destruir em rede social de qualquer jeito. Então eu convido a você hoje a participar do PG Online, a participar, deixar a sua sincera opinião. Mas não é aquela opinião que para você colocar nos comentários opiniões contrárias porque você tem a sua forma de pensar e não respeitar o que os outros pensam. Contra fatos não há argumento. Contra a história não há argumentos. Tem muita gente falando da história do candomblé sem ter vivido o candomblé. Tem muita gente falando da história das casas de axé, das tradições, das hierarquias, sem nunca ter passado por elas e falam que passaram. Desmerecendo as casas antigas, as riás antigas, as riá-orixás antigas, os babá-orixás antigos, os ogãs, as equedes, as pessoas que amam o candomblé, que amaram o candomblé e fizeram o candomblé estar aqui hoje. Para muita gente na internet está cagando em cima do candomblé. Está cagando em cima das tradições. Gente nova de santo, gente velha de santo, gente que não é feita de santo, gente historiadora que só ouviu falar ou porque foi lá pesquisar e ficou uma semana. Contradizendo tudo que uma história criou, deu força ao orixá. O orixá ele foi conivente com isso, ele viveu com essa história e ele só existe por essa história. E muita gente só existe dentro do candomblé pelas tradições e hierarquias que o candomblé impôs para assim se ter uma organização e se manter de pé. E hoje sendo destruído por algumas pessoas do candomblé,
do culto tradicional, do culto Orumilá e Fá, entre outras culturas. Então, vamos conversar, bater um papo, vamos explanar. O PG Online hoje ele é bem especial. Ele é para você que é uma pessoa que ama o orixá, que ama o candomblé, que ama a sua avó de santo, seu tataravô, seu tatataravô, que você é sério. Mostra que você é uma pessoa séria e que não está na internet só para curtir desordem, baderna, briga, lorogum de internet, briga de internet, coisas polêmicas, não. Vamos nos colocar no nosso lugar e vamos mostrar que nós somos pessoas sérias dentro do candomblé e nós temos a obrigação de defender as tradições e as hierarquias que os nossos antigos deixaram pra gente. A onda agora pelos novos historiadores aí, né, do candomblé, os TikToks, os Instagram, os YouTubers, né, os Facebook, cavalgam na internet atrás de rios por conta de monetização e impulsionamento. E estão usando o candomblé de uma forma totalmente covarde, desqualificando aquelas casas antigas, as pessoas antigas do candomblé, que tudo que esse povo fez pelo candomblé é errado. Você acha que é errado? Porque se fosse errado, a gente não estaria aqui. O candomblé já tinha se acabado. Mas é uma vergonha e uma covardia que estão fazendo com o candomblé. Uma vergonha e uma covardia por causa de dinheiro. Tá? Então, eu venho analisando e venho vendo coisas que eu me sinto na obrigação de me explanar também, de falar também. Não falar mal das pessoas que têm a opinião delas. Não é falar das pessoas que têm opinião delas. E sim, é tentar dizer que eles falam que as pessoas não precisam mais tomar a benção, beijar a mão, por exemplo, porque é da igreja católica, né? Porque beija a mão do padre. Né? Eu discordo totalmente disso, tá? Porque eu fui para a igreja católica, minha avó era católica, família católica, eu nunca beijei mão de padre. Fiz tudo o que tinha que fazer para ser batizado, uma época bem atrás da igreja católica, e não me senti diminuído e não me sinto diminuído por ter beijado a mão de um padre. Ou se eu não tivesse beijado, ia fazer alguma diferença beijar a mão de um padre ou um anel de um padre. Aí as pessoas falam, não, pô, mas o candomblé é você comer jujilonga, é você deitar no colchão. Isso não é uma pessoa só, nem duas, nem três que falam, não. São pessoas, algumas pessoas, que elas fazem assim, elas arrumam um tema, estudam sobre esse tema, né, e vai para a internet contradizer tudo aquilo. A gente vai falar de candomblé, a gente não está falando de escravidão, a gente não está falando de cristianismo, a gente não está falando de catolicismo, a gente está falando de cultura afro-brasileira, cara. De candomblé que salvou muita gente, que matou fome de muita gente, cara. Pra que desmerecer as pessoas? Pra que desmerecer a minha bisavó, minha avó Rosa? Pra que desmerecer a minha avó Irani de Choroquê? Por quê? Por que elas têm que ser desmerecidas? Que se eu acordar e falar assim, benção, avó, beijar a mão dela, eu vou estar sendo uma pessoa que eu vou estar num regime escravagista? Uma hipocrisia, cara. Uma hipocrisia. Ficar na internet cagando na cabeça do candomblé, nas casas que fizeram referência, que são referências, que fizeram diferença para muita gente hoje estar ganhando dinheiro aí com rede social em prol do candomblé, cagando na cabeça desses povos. Uma covardia. Faz o seu, cada um faz o seu, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas cada um faz o seu. Ah, eu não concordo, beleza, respeito o outro, mas não desfaça. No Brasil existia os indígenas, cara, né? Nós somos de linhagem indígena também, acredito eu, né? Tenho 99% de certeza disso. Os jesuítas educaram um povo. Os portugueses trouxeram também a sua cultura. Nós pegamos isso pra gente. Começamos a fazer igual. Na igreja católica éramos orientados, tomávamos conselhos, aprendíamos a escrever, a ler. Os jesuítas ensinavam. Tiveram que sair, como foi dito até no corte do PG Podcast, por questões da igreja, enfim, né? Porque os índios e os negros estavam aprendendo demais. Então a cultura que nós temos hoje de sentar numa cadeira com uma garfo, faca e comer uma salada escravocrata, porque somos ainda colonizados. A colonização está na cabeça, na mente da pessoa. A escravidão está na mente de quem fica pensando nisso 24 horas, porque ela se torna o próprio escravo.
Nós somos escravos de uma história, nós não somos mais escravos. Então, dentro do candomblé, tudo que se faz é colonizado. Tudo que se faz porque é colonização. Que não sei o que blá blá blá. Aqui no que o negro. Aqui é do padre. Porra, velho. Pelo amor de Deus, velho. Então o pai de santo não deve mais colocar o iaô para dentro. Não deve colocar para dentro mais. Ele pode botar uma cadeira no meio do quintal e passar a máquina de raspar cabeça, fazer uma cruzinha com a gilete e ali cortou um pombo da Angola, tá pronto. Porque o rito não precisa. O que era feito na natureza, até antes, primeiro de qualquer casa ser suspensa, qualquer comieira, o que era feito na natureza para iniciação, para tantas coisas dentro do culto ao orixá, que foi introduzido dentro das culturas indígenas aqui, dentro dos quilombos, tá tudo errado, porque o certo, sabe quem é certo? Quem fica na rede social falando uma porrada de abobrinha. Então a gente vai falar de candomblé. Tudo que está acontecendo na rede social com os digitais influencers candomblecistas mal agradecidos, um monte de digital influencer candomblecista mal agradecidos, que só vive o candomblé na internet. Você não vê em um barracão, não vê em um xirê, não vê cantando, dançando, nada, balançando um adjá nem nada. Que são muito bons na internet falando, ou então mostrando videozinho. Mas na hora do vamos ver, que a teoria, eu sei que isso aqui, aquilo, mas não sabe não, filho. Porque não é só saber, não é só fó não, é coração e verdade, tá bom? Curte o canal e a gente já, vamos começar aí com, vou tomar uma aguinha e a gente já vai começar a nossa conversa, porque ela é muito séria. Eu não estou aqui fazendo cena não, cara. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu não estou aqui fazendo cena para rede social, não. Eu estou tentando me fazer uma pessoa útil dentro do candomblé, que tem os seus propósitos, a história de vida, conhece a história de vida de muita gente desse Brasil. Não é só da minha família, não. Conheço a história de vida de muita gente dentro do candomblé nesse Brasil, para a gente ficar em rede social vendo cada covardia e ficar quieto. Então, se eu tenho a minha plataforma, eu vou usar ela, né, por conta de princípios, história, valor e o principal, não ser ingrato, viu? E aí, ao invés das pessoas ir para a rede social e orientar, por exemplo, você vê uma marmota na internet, uma coisa que você quer polemizar, que nem já aconteceu comigo, de eu chegar e me redimir, por algumas vezes, né, porque a gente não somos perfeitos. Nunca seremos pessoas perfeitas, nem dentro do candomblé, nem fora. Isso é um fato. A questão é a gente não sujar uma imagem covardemente por causa de dinheiro. Por nada, nem por dinheiro, nem por nada. Sujar a imagem do candomblé, sujar a imagem das pessoas, debater pessoas, expor pessoas negativamente na internet, arrumar briga, entendeu? O candomblé na rede social ele está como? Aos olhos de quem não conhece e não vive o candomblé. Uma palhaçada. E nem todo mundo do candomblé é palhaço, igual muita gente na rede social está fazendo palhaçada. Nem todo mundo em rede social só é uma carinha bonitinha, uma roupinha bonitinha, fazendo cena para ganhar like e curtida, fazendo graça. O legal que eu acho da internet, as coisas que eu acho legal da internet, são os memes que os meninos fazem cantando, os compositores de cantigas, as paródias. Bem legal, ilustrativo, mostra que estamos aqui, que temos representatividade da nossa forma. Cavalgar na internet atrás de polêmica é fácil, porque é isso que dá like, isso que dá monetização, isso que dá dinheiro. E as pessoas por dinheiro, algumas fazem de tudo. A desqualificação dos axés, das iás, dos babás, porque tudo que os nossos antigos faziam, voltando, né, até um pouco no ponto, errado. É sincretismo, isso é sincretismo religioso que não existe, não acredita em resistir. O maior egoísta, o maior candomblecista e egoísta é ele dizer assim: sincretismo não existe. Esse candomblecista ele tem o direito de falar assim: eu não acredito no sincretismo. Agora, se ele não pode falar sincretismo não existe. O cara fala assim: sincretismo não existe, mas vira com preto velho, vira com tranca-rua das almas, vira com caboclo, mas o sincretismo não existe não. Ele reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas o sincretismo não existe. Ele dá com a cara no poste e fala: ai meu Deus, mas fala que o sincretismo não existe. E é do candomblé. Pô, mano, pelo amor de Deus, egoísmo. O sincretismo nos ensinou
a ter postura, tá? A ter postura, porque nós olhávamos, aprendíamos. Ele ensinou, em vez de a gente sentar no chão, do jeito que a gente sentava acorrentado, a sentar numa cadeira ou num banco, o sincretismo nos ensinou muita coisa. A Igreja Católica nos ensinou muita coisa. Porque se não fosse essa doutrina, hoje a gente não estaria comendo em mesa e cozinhando comida com fogão de gás, não. Tá? Porque somos de origem o Brasil, ele é um país. O Brasil ele é um país o quê? Igual a outros países, como a Coreia, como Estados Unidos, como a França, pegaram referências de outros países para poder introduzir a sua cultura. Porque se aquilo é bom, vai servir para você, você usa. Não quer dizer que as pessoas imporam aquilo. Hoje temos no Brasil, no Amazonas, em tantos lugares do Brasil, a cultura indígena que eles preferem ficar lá. Então, é uma opção deles ficarem ou não. Então, isso foi uma questão na minha visão, uma questão de vontade, não de obrigação. De obrigação, sim, até a época de escravidão. Em época de escravidão foi obrigação, sim, porque a gente não tinha direito de sorrir, imagina de pedir alguma coisa, né? Mas que acabou a escravidão acabou. Existe o preconceito estrutural, existe tantas coisas ruins no mundo, mas não é só no Brasil, em todo mundo existe. A questão é você fazer valer o seu direito e as pessoas abrirem a mente para frente. Guardar no coração a dor de trás, que passou lá atrás, mas olha para frente, vamos andar para frente. No meio disso tudo, chega o nosso culto afro-brasileiro, africanos, chegando ao Brasil e encontrando aqui uma nova África, nas costas marítimas do nosso Brasil. A mata. Eles viram a nova África e fecundaram o seu culto ao orixá aqui. E assim aprendemos com essa cultura também, que virou uma cultura afro-brasileira, que muita gente deu as costas, que muita gente foram ingratas, principalmente quando falam mal. Quando o primeiro vodum foi posto num pé de atinsá aqui, quando o primeiro otá foi arriado no pé de uma árvore aqui, dentro de quilombo ou de mata, sei lá que seja, são ingratos. Muita gente virando de Iansã, de Ogum, Xangô, todos ingratos quando falam mal do candomblé do passado e das casas de axé que deram origem. Mas não é só casa de axé da Bahia, não. Casa de axé da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Maranhão, São Luís do Maranhão, do Paraná, da Paraíba, do Amazonas, do mundo inteiro. E tem uma história cultural forte, grande, que livro nenhum conta e nem vai contar, que historiador nenhum escreveu, porque não viveu ou não teve como escrever, porque foi proibido, principalmente em época de ditadura, que cancelavam tudo, televisão, jornais e tudo. O povo fala do candomblé, mas não fala da história que percorreu todo um ciclo de estrutura, desestrutural e estrutural. E o povo quer voltar a esse passado, cara. E o pior que é o próprio candomblessista, que vira com padilha, que vira com tranca-rua, que vai para a rede social para desestruturar a sua própria história, a sua própria origem. Aí fala-se da iniciação de uma pessoa que não precisa mais ficar os seus 21 dias. A pessoa não precisa ficar mais 21 dias recolhida. Vamos começar por aí. As pessoas não precisam mais ter cabrito para iniciação, porque o aconquém e o irilé, ele é uma coisa, né? Pescoço para cima, o cabrito, pescoço para baixo. Para quem sabe ler um pinga-letra. Precisa calçar, não. Dá um pombinho, acabou, inicia. Porque se não quiser dar, não dá, cada um dentro da sua casa. A gente está falando de ritos. Falando de ritos e tradições quebradas, que estão querendo quebrar na internet. Agora você não pode pegar uma cuia e colocar uma comida para o Iaô, uma cuia limpinha, bonitinha, só para a pessoa se conectar com o passado e o ancestral. A pessoa não pode comer mais com a mão, porque ela não pode mais se conectar com o passado e o ancestral, é a sua história. E quando você pega um prato de ágata e bota uma comida para uma pessoa que está recolhida e você dá na mão dela para ela comer com a mão, aí ela vai entender o porquê, ela vai se conectar com o passado, com o ancestral. Ela não está sendo colonizada nem regime escravagista, não, escravagista, não, desculpa falar, assim, estou nervoso. Não, escravagista não. Ali ela vai se conectar com o passado. Poxa, eu estou comendo com a mão. Os meus ancestrais fizeram isso quando trouxeram, porque era um costume deles comer assim. Ah, mas comer com a mão, não suja não. Não eram porcos. Se lavava a mão, se tomava banho, era limpinho, comida limpinha, direitinha.
Mas não precisa mais não. A pessoa que fosse mais arrogante, mais sem humildade nenhuma, quando ela se entrava com uma iniciação, ela saía humilde e não era mais arrogante, porque ela aprendia o que era humildade e simplicidade, se conectar com o sagrado. Mas não precisa mais fazer nada disso. Aí desqualificam, né? Aí desqualificam Açaí-Anaçô, Engenho Velho, Cantoá, Opó, Fonjá, Tumbajuçara, Bate-Folha, Mutuiçá, Muxicongo, né? Quimbanda, Umbanda, Batuque. Desqualificam todas as suas origens regionais, culturais. Estão todo mundo errado, achando na boca dos TikTok, dos Instagrams, dos YouTube. Está todo mundo errado porque eles são bons. Eles são bons do candomblé. Bom é eles. Bom é eles que falam que não precisa ficar 7 dias, que não precisa de rezar, que não precisa de saçanha, que não precisa daquilo, que não precisa de folha, que não precisa raspar a cabeça, que tem que fazer aquilo. O bom é que tem na internet falando isso daí. Errado, sabe quem é errado? Olha quem é errado. Vovó Anju, Mãe Obá lá da Bahia, Mãe Obá Ganju aqui do Rio de Janeiro, Mãe Menininha. Elas são todas erradas. Certo? É as figuras que estão aí na internet dizendo que ele está certo, que eles estão certos falando, porque eles desqualificam e não aceitam mais o que os antigos botavam a sua doutrina. Quando na sua vida um filho desrespeitou um neto e uma mãe, a palavra de uma mãe? Se tudo que a gente aprende é o espelho da mãe e o pai, o filho. Agora é o burro atrás da carroça agora. É o poste mijando no cachorro e a orelha ultrapassando a cabeça. Mãe Mirinha, Mãe Nitinha, Mãe Mirinha de Oxum, Mãe Nitinha, Mãe Ditinha. Tem Mãe Menininha de cima, Mãe Menininha de baixo. Mãe Regina Bambochê, uma grandiosa, cara, uma das mulheres mais espetaculares, mais espetaculares, que enriqueceram o nosso culto ao orixá com tanta propriedade, com tanta história, tanta verdade no culto ao orixá para o nosso Brasil. Mas ela está desqualificada pela galerinha da internet, porque tudo que se fazia lá atrás não precisa fazer mais, porque eles são os bonzão, eles estão, bate palma aí, eles são os estudiosos, entendeu? E que na internet eles vão ensinar tudo para todo mundo para poder enganjar e monetizar. Para de cagar na cabeça dos outros. Faça o de vocês, ganhe de uma monetização de vocês, mas não desfaça da cultura dos outros. Ah, mas eu também sou do candomblé. Não era para ser. Porque fala tanto mal do candomblé, fala tanto mal do passado, do povo passado, dos antigos. Para que está no candomblé? Sai do candomblé. Cospe no prato que come e come no prato que comeu. A pessoa está cuspindo no prato que come e vive comendo no prato que cuspiu. Mãe Regina Mabochê, Mãe Regina do Oxóssi, uma grande Yalorixá que eu conheci, vixe, mó saudade. Mãe Peta de Oiá, uma grande Yalorixá que eu conheci em Curitiba também, espetacular. Casa de axé doutrinada direitinho, mas elas estão todas erradas, porque tem os bonitão da internet que eles são os caras da história do candomblé, que conhecem a história do candomblé. Mas você não vê em lugar nenhum, você não vê em casa de axé nenhum, não vê cantando, tocando candomblé nenhum. Há muito tempo em rede social, mas é só rede social, porque são os babás das redes sociais, os filhos de santo das redes sociais, os famosinhos das redes sociais. Só ali que eles são do candomblé. Porque fora da rede social você não vê ninguém. Vó Rosa, avó da Han Surumim, que eu tive, do Jeito Savalu, que eu tive a honra de conhecer. Mãe Benta de Ogum, das casas de axé mais antigas da estrada de Madureira, que eu conheci o barracão dela. Mãe Sindoiá, Mãe Juju, Mãe Gisele Omidareuá, Mãe Beata de Iemanjá, a Mãe Beata estava toda errada na boca do povo aí, porque as tradições que ela colocava, a história, a inteligência dela, tudo que ela viveu no candomblé não significa nada para essa galera da rede social, contradizendo tudo que essas doutrinas das nossas antigas traziam para a gente, para nos educar e nos introduzir no culto ao orixá. Mas na boca desse povinho está tudo errado, que não precisa fazer mais nada que elas faziam não. Bonzão de novo, vou falar, é a galera que está na internet aí, contradizendo tudo que foi feito. Mãe Meninazinha, Mãe Raimunda de Oxum, Maria Fala Baixo, Mãe Lourdes e Aminibu, que eu conheci, eu tive uma honra. Mãe Nilma de Logum, eu não estou falando só de gente que se passaram não, tem muita gente viva, tá? Tem Mãe Andréa de Onira, que é uma pessoa do Jeito Savalu, uma grande estrutura do Savalu hoje no Rio de Janeiro, e além das IAs que tem os seus axés abertos há dezenas ou até centenas de anos,
em todo o território nacional, em todo o Brasil, todas estão erradas na boca dessa galera. Porque ela fala, ó, quando você chegar, filho, olha, você tem que tomar a benção do seu mais velho. Se chegar no barracão, tem que tomar a benção do seu mais velho. Tá bom? Seus irmãos, doutrina, educação, educar, tornar a pessoa humilde se ela não for. Não é humilhar, entendeu? Porque como a Iá falou no podcast ali, ninguém é chicoteado dentro de casa de axé, ninguém vai pro tronco, ninguém é obrigado a carregar cacho de banana, carregar saco de farinha, mas não. Ninguém fica acorrentado. Tá na casa de axé porque quer. Então tem que seguir as tradições da casa de axé. Não interessa se fica 7 dias recolhido, 14, 21, não interessa. Existem as fundamentações para isso, para as pessoas fazerem. Mas não desqualifique quem não faça. Quem é quem nessa história toda? São os carinhas da internet falando que tudo está errado, o Iaô sentar no banquinho, o pai de santo sentar na cadeira, isso não torna o Iaô menor. A pessoa mais nova sentar no banquinho, a pessoa com seus 7 anos sentar na cadeira, isso não torna o que senta na cadeira maior. Mas uma questão de tradição e hierarquia, respeito e rito, faz parte de um rito. Porque aquela pessoa que está sentada no banquinho ali, uma hora ela vai sentar na cadeira dela também e vai acontecer. E a doutrina, ela funciona dessa forma. Para uma organização dentro do axé, as pessoas não sentam, não chega dentro de um ônibus ou de um avião e senta na janela. As pessoas têm que parar de colocar a cadeira na frente do burro. As pessoas têm que respeitar os seus mais velhos. Não estão respeitando mais os seus mais velhos. As pessoas no axé estão fazendo o que quer. As pessoas estão acabando com o candomblé, com a cultura. Não em todo lugar. A rede social é um instrumento de comunicação muito importante para nós. Mas ela está sendo um instrumento de comunicação rentável para aquelas pessoas desconfigurarem tudo que nos tornou hoje dentro do candomblé, que trouxe o orixá para a sala de candomblé. Mas eles são bons. Sabe quem é errado? Errado. Pai Rufino, bom do pó. Pai Valtinho Giroco, ele é errado. Certo é o povo que está aqui. Pai Divino de Becém, que é errado. Certo é esse povo que está aí, falando merda, desqualificando todas as tradições. Meu pai Zezinho de Iansã é errado. Pai Pedro de Omolu é errado. Tata Pécio estava errado na sua tradição. Pabá PC, ele é errado por botar as tradições dele. Porque bonzão é o povo que está aí ditando regra, dizendo que não precisa, que precisa. Aí você vai olhar, a pessoa não tem caminhada, não conhece ninguém. Mas é muita gente, cara. É muita gente falando isso. Muita gente falando, desqualificando as casas matrizes, cara. Babalorixá que tomaram tiro, que foram chicoteados, que foram xingados, que sofreram preconceito para botar uma casa de axé. A galera desqualificando, cara. Pai Francisco de Iemanjá, Antônio Corujinha, Jamburá, Moraci e tantos outros aqui que não dá nem para falar. Como é que a pessoa se coloca numa posição de bonzão e de certo em tudo? E uma comunidade, uma legião de Babalorixá que enriqueceram a nossa cultura. Tá tudo errado, estão todos errados, as casas de axé tá tudo errado na boca de meia dúzia na internet, cara. A internet é uma covardia. Por causa de dinheiro, as pessoas estão sendo covardes com o candomblé. Por causa de monetização e impulsionamento, as pessoas estão sendo covardes com o nosso candomblé. E você tem obrigação, não é de brigar, de responder e se expor negativamente, não. Mas tem que tomar atitude. Alguém tem que tomar atitude. Alguém tem que tomar atitude com a rede social. Eu tenho 30 anos, vou falar assim, eu tenho 30 anos dentro do candomblé, mas eu tenho a vida inteira do candomblé. Eu tenho uma história da vida do candomblé. Por que vai me desqualificar minha vida no candomblé? Tudo que eu vivi, meu pai Zezinho de Iansã fez para mim, que o axé me deu, que me deu teto, que me deu fome, que matou minha fome com a minha família, e assim acontecia com outras pessoas. Se eu varria um quintal, eu pintava o muro, eu estava sendo colonizado, escravo do candomblé, porque eu estava trabalhando. Poxa, eu comia, bebia, morava, eu não tinha que trabalhar, eu tenho que ficar de bonzão, sentado na cadeira de perna pro alto, na rede. Então estão mexendo em rede social. Vocês que estão na rede social aí falando um monte de merda, muita merda que vocês estão falando em relação às tradições, hierarquia e educação dentro do axé, colocando o racismo e a colonização como desculpa para vocês falarem o que quer, porque vocês estão usando a colonização como covardemente sempre usaram, e o racismo, usando o racismo covardemente como sempre usaram, para desqualificar, desestabilizar e desdizer tudo o que o início do candomblé trouxe para você estar aqui hoje, iniciado de santo.
Seus ingratos, vocês são todos ingratos. Não quer fazer? Não faça, mas não desqualifique, não seja ingrato. Tem gente que está na rede social de brincadeira. Eu sou um que não estou na rede social de brincadeira, não. Se eu tivesse de brincadeira, eu postava vídeo igual vocês. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, para monetizar, ganhar dinheiro. Conteúdo eu tenho bastante para isso. Muito conteúdo. Muito conteúdo. Mas não faço. Eu faço quando eu acho necessário e algo que eu vá trazer, que eu quero trazer, e qualquer coisa que eu vá trazer, funcione na mente das pessoas, para as pessoas pararem, analisarem, para poder ver o que está acontecendo e assim tomar uma posição. Porque o que está faltando em rede social, dentro da rede social e fora da rede social, é o povo do candomblé se levantar e tomar uma posição sobre tudo que está acontecendo. É bullying, é ataques, terror psicológico, mexendo com o psicológico de muita gente. Aí, principalmente as senhoras de 50, 60 anos de idade, e está fazendo mal a muita gente. Vamos se conscientizar, levanta da cadeira e vamos tomar uma atitude, tá? Com esse povo da internet, acabando com as tradições e hierarquia do nosso candomblé. Aí eu tento imaginar, né, cara? Tata Famutinho, Pai Paulo da Pavuna, Hugo Jubi, Pai Nelson de Ajunçu, Pai Zezinho da Boa Viagem e tantos outros homens, né? Pai Valdemiro, Pai Francisco de Iemanjá. Tem tantos outros que eu posso citar que eu não vou lembrar aqui. Alguns eu conheci, alguns eu convivi e eu ouvia muitas histórias bonitas sobre o candomblé. Aí eu fico imaginando, quando eu vejo em rede social, alguém com... porque eles lá, se você sentasse num banco e ele sentasse numa cadeira, alguém aí vai comentar, tenho certeza, porque já ouviram da boca de algum deles. Meu filho, você não está sentando no banquinho e eu na cadeira, não é porque eu sou melhor do que você não, tá? Mas é uma questão de tradição e hierarquia. Um dia eu tenho que ser inspiração para você. Não é que você sentando no banquinho não seja, você seja menos. Mas um dia você vai se esforçar tanto, vai sentar aqui nessa cadeira e vai olhar para o seu filho e falar assim: poxa, eu vou dar valor ao meu filho, porque um dia eu sentei no meu banquinho, que ele ali, eu me coloco no lugar do meu filho, e eu consegui chegar, abrir minha casa de axé, tomar minhas obrigações, e eu sei educar meus filhos de axé, mostrar tradições e hierarquia da minha casa, o porquê de beber uma água na dilonga, não é porque é europeu, não, né? Porque no copo de vidro, por perigo de quebrar, umas questões meio complicadas. Então, já que tem a dilonga, o coeté, vamos tomar a dilonga, o coeté que não tem perigo de cair, quebrar e a pessoa recolhida se machucar. O prato de vidro da mesma forma. Então, tudo era assim. Não adianta alguém falar que os velhos não ensinavam, que ensinavam sim. Tinha gente que queria aprender, mas queria aprender na hora que queria. Ah, pai, me ensina isso. Pô, não tem como. As pessoas chegar, me ensina isso. Não, existe hora. Quer aprender? Vai pro axé, senta, escuta seu mais velho. Respeitem os seus mais velhos. Seja humilde, seja simples. Espere o tempo certo. Ah, que os antigos não ensinavam sim. Quando não ensinava falando, ensinava fazendo, você de longe olhando. Mas tudo é motivo para discussão, tudo é motivo para briga, tudo é motivo para desavença, porque a galera está se achando os fodásticos da rede social, os fodásticos do candomblé, desqualificando e contradizendo tudo que deu certo para nós do candomblé. Respeita. Precisa aceitar não, nada. Só respeita. Não precisa falar de ninguém em nomes, desqualificar pessoas que apanharam por causa do candomblé, do culto afro, para vocês estarem tirando onda. Pessoas que apanharam mesmo de pessoas preconceituosas, pessoas que não gostam, pessoas que querem impor sua verdade. A gente aturava isso de fora do candomblé. Agora a gente tem que aturar isso com as próprias pessoas que são do candomblé, que querem impor as suas verdades e serem os papas, os bambambãs da razão, mano. Aí não. Tô errado? Fala pra mim que eu tô errado. Me mostra aonde eu tô errado. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é uma pessoa burra e nem ignorante.
Vivemos o candomblé de verdade. Então, para vocês, gente, para vocês que vão se adentrar à sua casa de axé, para vocês que são de axé, mantenha as tradições, mantenha as doutrinas, mantenha aquele jeito de ser, o que o orixá determina, o que o seu pai de santo determina. Não dê ouvido para redes sociais. Não dê ouvido para os bambambãs, sabedores, leitores, historiadores das redes sociais. Não dê. Em todos os sentidos, dê ouvido ao seu pai de santo, à sua mãe de santo, ao seu axé. Que ali dentro, quando você entra no barracão, que fecha o portão, e você entra e fica ali, aquele é seu mundo. E nada fora dali deve interessar para você. A não ser que venha para agregar. Não para destruir do jeito que estão fazendo. Então não é porque você é Iaô que você é menos que alguém, que você é Abian que é menos que alguém, que você é um Ebombe de 7 anos, de outro 14 anos. Não é questão de ser menos. Não é porque você come num prato, que se você come de mão, se você come num coité, se você bebe água numa adilonga, num copo de plástico, isso não diminui nada, isso não te transforma numa pessoa colonizada e nem no regime escravagista. Tá bom? Existem tradições e hierarquia. Se você não está preparado para poder fazer essas coisas, não entra para o candomblé. Porque o orixá está te olhando. Porque o principal de tudo é o orixá. Ele vê o quanto você se dedica para ele, o quanto você se doa para ele, o quanto você está disposto a ser humilde para ele. Porque o orixá ele é pé no chão. Eu costumo dizer, você pode botar uma roupa de 5 mil reais, mas você não coloca uma sandália de ouro para o seu santo tomar um. Gente, se inscreve no canal do PG, curte aí, não custa nada, tá? Me segue nas minhas redes sociais, que eu vou deixar os links aqui embaixo. E eu vou trazer para o PG Online esse tipo de conteúdo, tá? O corte do PG Podcast é outra coisa, para o PG Online eu vou trazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa, tá bom? E muita coisa boa. Eu não vou vir para a rede social para destruir o candomblé, as tradições e hierarquia do jeito que esses covardes em rede social estão fazendo. Não vou ser mais um. Eu vou fazer o contrário. Eu vou lutar contra eles na rede social. Não vou falar da minha verdade. E sim a verdade de uma história. Que muita gente fala, mas não entende o que fala. Fala porque leu, porque pesquisou. Mas não fala porque ouviu. Você ouviu de uma pessoa que ela passou de preconceito, porque é macumbeiro, é porque tomou uma pedrada na cabeça, porque tocou uma macumba e foram lá acabar com a macumba, um candomblé. Tanta coisa ruim que eu já vi acontecer. Já vi, presenciei muita coisa e muita gente presenciou também. A gente perder as pessoas que ama dentro do candomblé, perder pessoas que amavam o candomblé incondicionalmente, o orixá, o candomblé, respeitava as tradições e hierarquia. E eu, cara, ver essas pessoas sendo desqualificadas, dizimadas, esculhambadas, ridicularizada, por meia dúzia de gente, água de salsicha, porque se julgam os babalaôs, se julgam os inteligentes, que sabem da história. Porra, mano. Para que desqualificar algo? Se você não aceita, simplesmente não aceite, mas desqualifique. Não fale mal, entendeu? Não faça bullying com as pessoas. Não entre na mente das pessoas. Não mexa com os psicológicos das pessoas, porque são maliciosos. São articuladores maliciosos. Eles sabem o que falam. Eles sabem o que falam. Eles sabem onde vão mexer com as pessoas, porque vai mexer com o coração, com a mágoa. Vai mexer com o amor e com a fé das pessoas. Isso que dá hater para eles, que dá views, isso que dá dinheiro para eles. E muito, porque infelizmente na internet coisas construtivas pouco dá impulsionamento. O que muito dá na internet é a polêmica. Se não pode falar bem, não fale mal. Perfeito, religião, cultura perfeita não existe. Não existe. Isso seja do culto milá, do culto tradicional, do candomblé, porque o culto do candomblé é um culto afro-brasileiro. É um culto aos orixás, introduzido aqui no nosso Brasil, né, por africanos, em época em que eles não podiam nem sorrir. O nosso povo não podia nem sorrir, só chorar. Então é isso, é esse o valor que nós temos que manter, respeitar a estas memórias. Tá? Por que eu estou falando isso, PG? Não, porque no culto tradicional é assim. Eu vou te dar um exemplo de Jagum. Vou falar Jagum, Oyaonira,
É que no culto tradicional é assado. Vai para o culto tradicional. Já falei várias vezes. Pega a mala, vai morar lá na África, lá em Badã. Africano não conhece candomblé. Ele reconhece candomblé por respeito. Mas ele não conhece candomblé. Quem conhece candomblé somos nós. E se duvidar, eles aprendem com a gente tudo ainda. Não vamos ser ingratos. Eu fui para o candomblé agora, que até teve o Jagum. Eu esqueci até o nome dela, é a mãe de santo até do Duque de Mulambo. Um beijo, Duque, saudade de você. E eu vi o menino lá cantar o rum de Jagum. E eu entendi ele cantar as 3 passagens desse orixá, né? Por Equitiefon, por Ifã, né? E por Sapatá, né? Até ele é um guerreiro. Então cantou a parte, né? De Sapatá, terra Sapatá, cultuado como o Obaluayê, Jagum, Obaluayê, o guerreiro da terra, o rei guerreiro, ou o guerreiro rei da terra, o guerreiro rei da terra. E eu vi o menino cantar lindamente todas as passagens desde Sapatá até Ifã. É muito legal, né? As pessoas vêm contradizer para falar do culto tradicional, fala que Jagum é um guerreiro, questão Yorubá. E o povo do candomblé destrói, puxando o saco lá do cara, porque o cara é africano, falou, e não consegue interpretar o contexto da história e da palavra. Então, nós temos que ser inteligentes, vamos parar de desqualificar. E aí, quando a gente fala da questão do candomblé, eu estava até meio desanimado, mas eu estou tendo do orixá respostas. Muitas respostas. Fui para um candomblé lindo agora de Ogum, ou do IG de Ogum, foi em Piabetá, né? Candomblé lindo, vestido, cantei. E eu vi, né, aquele candomblé de engenho velho da antiga, em que as pessoas tinham doutrina, não tinha estrelismo, uma humildade do tamanho do mundo, uma simplicidade, todo mundo vibrando para o orixá, ninguém estava vibrando para as pessoas. Uma simplicidade, uma hierarquia, um candomblé que eu consegui voltar no passado, nesse candomblé agora do dia 21, né? Foi desse sábado agora passado. Eu só agradeço aí a todos do candomblé. Então foi um candomblé mágico em que eu me animei, né? Foi 2 candomblé, eu tive a aprovação de orixá 2 vezes, me animei nesse, né? E eu vi que realmente o candomblé ainda existe em muitos lugares, apesar de tudo que está acontecendo com o povo do candomblé, com algumas pessoas do candomblé que estão ficando loucas. Algumas pessoas estão ficando loucas, mas eu acho que uma porcentagem bem grande não, e leva o candomblé a sério. Então ele já está mostrando que ele existe, candomblé ainda existe, né? Fui no candomblé de 50 anos do Pai Luiz, do Xantalá, que eu vi um candomblé mágico. E nesse último candomblé que eu fui agora, dia 21, foi o candomblé a convite do babalorixá Felipe de Oiá. Agradeço a todo mundo do axé. Aí, meu irmãozinho, Ogan Felipe, mamano, obrigado pela confiança e por todo o carinho. Aos ogãs do axé, a todos os filhos da casa, obrigado. Eu me senti muito bem, me senti um momento mágico e único com o Pai Ogum e os orixás aí, tá bom? Muito axé e que venham mais aí, a gente está com a agenda já marcada para candomblé aí. Obrigado pela confiança e a gente tem que fazer as coisas com amor. E eu voltei ao passado desse candomblé, aquele candomblé de engenho velho, antigo, tradicional, de doutrina, de hierarquia, sem desmerecer ninguém, que não desmerece ninguém, respeitam todo mundo, do abiano até o mais velho. Se quiser chamar seu amigo PG para cantar o seu candomblé aí, só chamar que agora eu tô boca aí para dentro. Candomblé assim, se você quiser que eu cante esse candomblé do seu estado, em qualquer lugar, pode me chamar aí, a gente combina e eu vou. Falou? Então é isso. Porque candomblé ele é amor. A gente tem que levar coisa boa. A gente não tem que levar ódio, a gente não tem que levar sabedoria, a gente não tem que mostrar que é melhor do que ninguém, a gente não tem que mostrar que é mais sábio ou que não é mais sábio que ninguém. A gente tem que ir focado no orixá, cada um fazendo o seu pouquinho, né? E cada um fazendo o seu pouquinho se torna uma coisa grande e linda. E a gente vai vir com mais um PG online aí com... Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Eu vou ser uma pedra no sapato de muita gente na internet.
Eu vou, porque eu tenho moral para isso. Eu tenho moral. Eu não estou dizendo que eu tenho a sabedoria, mas eu tenho uma história dentro do Candomblé, uma família com história dentro do Candomblé, amigos, muitas pessoas, muitos amigos com história dentro do Candomblé. E o Candomblé, ele não é isso aí que estão tentando falar do Candomblé, não, destruir o Candomblé, não, com algumas verdades criadas pelos os influencers, que são histórias criadas por eles, criam muitas historinhas, né? Falando aí, enfim, mas é papo para outra situação, tá? Eles criam historinhas para poder desqualificar, desmerecer a história real que o Candomblé traz para a gente. Porque o Candomblé não existe para trazer maldade, o Candomblé não existe para fazer mal a alguém. Eu já vi pessoas dentro do Candomblé, o orixá tirar a droga, tirar vício, tirar a bebedeira, tirar mau costume, trazer saúde, trazer caminho, coisas boas, sanidade mental, trazer sanidade mental, colocar as pessoas em uma filosofia de vida, entendeu? Esse é o Candomblé. O próximo PG Online a gente vai falar do culto tradicional e o Candomblé, tá bom? Curte o nosso canal, segue minhas redes sociais e me ajuda aí a tentar manter uma postura, porque é isso que nós todos temos que ter. Todos temos que se manter numa postura positiva e que enriqueça o Candomblé, não que destrua o Candomblé, não. Falou? Achei para todo mundo. Olá, amigos, adquira já o material de 800 cantigas de cânticos para orixá, tá bom? Tem a Despachar Exu, cantigas de xirê completo, rum dos orixás completo, as festividades dos orixás, cantigas para recolher o orixá, para tirar o orixá para a sala em suas devidas obrigações, festividades dos orixás, tá bom? Além disso, tem o material de 64 saçanha, todo o conteúdo acompanha a apostila na mesma ordem e sequência, e também o material de 9 horas de aula de atabaque, para você aprender a tocar atabaque no conforto da sua casa, um material de qualidade que você consegue entender tudo direitinho, voltado para a sala de candomblé. É só chamar o seu amigo Pedigan Anderson de Becém pelo WhatsApp aí. Envio para todo o Brasil por correios ou por e-mail também, se você preferir. Tá bom? Mais informações, só chamar seu amigo Pedigan Anderson de Becém no WhatsApp aí.